Eu e a missionária estavam conversando ontem, quando estava preparando o café de hoje. E olha que forte. Isso não é de hoje, é há muito tempo. Esses têm sido os piores erros. Os piores erros no meio cristão tem sido esse. A Bíblia fala assim, preste atenção, olha só. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Pois o que adianta um homem ou a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero trazer isso para o lado da família. Eu nunca vou esquecer uma cena que eu vi. Eu passei a determinada igreja e lá tinha uma obreira de muita fé, mulher de Deus. E o filho dela entrou no mundo do crime. Ela lutou pelo filho dela, ela orava mais pelo filho dela e acabava se deixando de lado. Ela se preocupava muito com o filho dela. E ela estava só se desgastando. E lutava desgastando. Se olhava para a obreira estava assim caída, o semblante dela, porque ela estava sugando muito os problemas do filho dela. Ela queria fazer com o filho dela aquilo que só Deus podia fazer. E dia após dia, ela ia se enfraquecendo, se desanimando. E teve um dia que eu estava assistindo um programa e quando eu vejo, uma pessoa foi lá e me enviou um vídeo. O filho dela tinha morrido, assassinado, quer dizer, e ela desesperada. Desejo. Deus, porque o Senhor fez isso, o Senhor deixou matar meu filho, e etc. Desesperada, era um mau desespero, né? Mas o desespero dela não era aquele desespero de uma perda normal, mas era um desespero colocando a culpa em Deus, porque o filho dela morreu. O filho dela matou tanta gente, não quis mudar. A lei é essa: quem planta, colhe. Quem dá, ele fez tanta coisa errada, não quis mudar. Chega uma hora que com fé será ferido. Uma hora quando ele chegou, não queria mudar. E ela ficou desesperada, desanimada da fé. Quer dizer, ela tentou ganhar o filho, fez tudo pelo filho e acabou esquecendo dela mesma. E quando veio o problema, ela se desanimou, se esfriou. Está entendendo? Então o que adianta, gente? Nós orar pelo nosso familiar, lutar por Beltrano, por Ciclano, e no final das contas, nós desgastarmos, desanimarmos na fé, pararmos de orar, pararmos de crer no poder de Deus e ficar pior que o nosso familiar. Porque isso tem acontecido. É ou não é, missionário? O problema não é você buscar pelo seu familiar, porque a Bíblia fala que a gente tem que cuidar dos nossos, né? O problema é quando a gente coloca isso acima da nossa salvação, né? Porque lá no dia do julgamento, quando o Senhor Jesus voltar, você não vai poder falar assim, foi por causa do meu filho, foi por causa do meu marido. Não, porque cada um responde por si, né? A gente ora, a gente tem que lutar, a gente tem que buscar pelo nosso filho, sim, mas a decisão é de cada um. Nós não podemos forçar o meu filho a querer aceitar o Senhor Jesus ou a querer mudar de vida. Não, a nossa parte é orar. Então muita gente confunde. Você quer saber um sinal disso? Por exemplo, na hora da busca, às vezes, pelo Espírito Santo, né? Você fala assim, fala com Deus, peça perdão para Deus, os pecados, se entrega. Às vezes a pessoa está o quê? Visita o meu filho. Orando pelo filho, não é orar por si próprio. Né? Às vezes, se você for parar para pensar, essa oração às vezes é só essa. Visita o meu filho, visita o meu marido, abençoa o meu casamento. Então, a gente nunca pode priorizar nada acima de Deus. Ele tem que ser o primeiro, né? A nossa salvação tem que ser o primeiro lugar. Porque se ele for o primeiro e a gente estiver salvo, nós vamos sim ter força e sabedoria para ganhar, né? Para lutar com sabedoria, né? E não adianta, gente, para querer botar expectativa nas pessoas. Tem uma coisa, eu aprendi isso há uns anos atrás. Quando a pessoa não é convertida, você não pode estar botando expectativa.
Você não pode ficar ali esperando flores da pessoa que não é convertida. Entendeu? Você não pode estar ali esperando o mar de rosa de uma pessoa que só tem espinho, que não se converteu ainda. Aí o que acontece? Eu coloco uma expectativa, exemplo, na missionária. Espero muito tempo, muito. E quando ela não fizer o que eu espero, como é que eu vou ficar? Vou ficar frustrado, vou ficar desanimado. Muitas vezes, um dia desnamorado mesmo, tem pessoas que estão brigadas, muitas vezes com o marido, com a esposa. Tem pessoas que, com a pai que briga muitas vezes a pessoa está assistindo pela rede social, mas depois você brigou com o marido. Brigou com a esposa por quê? Porque não recebeu um presente. Ficou o dia todinho, a dona Chiquinha esperando meu marido, meu velho, vai chegar com uma cesta de desnamorado para mim. E o coitado do velho trabalhou um miserável. Trabalhou, senhor. Chegou em casa, nem lembrou, não sabia que dia era aquele, se era sexta, se era quinta, se era domingo, estava trabalhando. Aí chegou em casa, a mulher com a cara de dacho grande. O velho não chega, a mulher, sai daqui. Ficou frustrado por quê? Colocou muita expectativa e uma cesta do marido. O marido preocupado em pagar o aluguel, preocupado em pagar o carro, preocupado em fazer isso. E a pessoa frustrada porque queria uma cesta. Está entendendo? Então não podemos, né, missionário? Exatamente, porque você tem que entender. Quem está vindo buscar somos nós. Então, como é que eu vou criar expectativa em alguém que ainda não foi tocado? Em alguém que ainda não se rendeu? Então, isso só te frustra. E às vezes você fala assim, poxa, mas isso às vezes é um motivo que eu sou infeliz. Não é. Porque como a gente falou no domingo passado, se você está buscando, está se entregando, está fazendo a sua parte, Deus é o suficiente para você, né? Ele é seu pastor, como a gente falou semana passada. Se ele é o pastor, de nada terei falta. Então não se iluda, você põe a culpa nisso. Não, eu não sou feliz porque meu marido não vem na igreja ainda. Eu não sou feliz porque meu filho vem na igreja ainda. Não, se você não é feliz, é porque o espaço que é para Deus preencher não está preenchido ainda. Está ocupado com outra coisa. Porque se você deixar ele preencher o lugar que é dele, pronto. As demais coisas vão ser acrescentadas naturalmente. Não é que você vai precisar daquilo para você ser feliz, não. Você já vai ser feliz. E quando seu filho, seu marido chegar até você, ele vai ver que você é diferente, que você tem algo a mais. E vai querer saber o que é que está acontecendo. Já acha que esse ainda está mudando. Para já só não tem uma mudança, muito diferente, muito calmo. Não tem coisa errada. Aí sabe o que vai acontecer? Vai sobrar para o pastor. Você que é mulher. Acho que essa mulher está dando caso no pastor, só pode. É só ir para a igreja e ela volta calma. Eu acho que então, esse senhor está com cara de mamãe e irmã da igreja. Porque só ir para a igreja e vão voltar calma. É assim ou não é? Mas não é o pastor, não é a igreja em si. Mas é porque a pessoa está começando a entender a palavra e botando em prática. E a Bíblia fala que quem liberta é a palavra. Então, por favor, gente, para de focar nos outros lá fora. Primeira coisa, você tem que cuidar de você próprio. Depois você cuida dos outros. Para de estar desgastando quando olha para os outros. Você está entendendo? Principalmente mulher que tem esse hábito. O familiar está lá no Piauí. Está lá. Adoeceu. Está com a gripe. Aí começa a ligar para o fulano está precisando de remédio. Manda aí 100 reais. Olha, vou mandar que eu não tenho. Ah, sua ingrata. Aí começa uma briga. A luta não é nem dela. Aí começa uma briga porque está tomando briga dos outros. Luta dos outros não é nem dela. Começa a confusão entre familiar. Você está entendendo, gente? Então para de querer ficar pegando luta dos outros. O que você pode fazer, faça, mas nunca esqueça de você próprio. A gente falou, que adianta. Vou falar o português claro. O que adianta? Ajudar todo mundo lá fora e você não se ajuda. O que adianta? Estender a mão para todo mundo e você não se ajuda. Não adianta de nada. Amém?